Oração da manhã. Bom dia, Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Uma alegria ter vocês hoje aqui, para que a gente possa começar essa semana cheia do Espírito Santo. E peço a você que você possa aí já compartilhar essa live, compartilhar a nossa oração da manhã, esse momento importante para nós, para que a gente possa se abastecer e que a gente possa caminhar na palavra de Deus, esse evangelho maravilhoso que sustenta as nossas vidas. Tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, tem um sininho do seu lado aí esquerdo, aperta ali para você receber. Acho que é a esquerda, mas está embaixo aí do vídeo aí. Você recebeu todas as notificações da comunidade, a oração da manhã, os grupos de oração, para você ficar sintonizado com a gente. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vai pedindo o Espírito Santo já que vá preenchendo o teu coração, a tua vida, a tua história, e que esse dia de hoje possa ser um momento que você possa renovar as suas forças, renovar os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que o Espírito Santo venha dando toda essa direção ao teu coração. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso womb. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, convido você a abrir a palavra de Deus hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 até o 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 até o 31. O tema da nossa pregação hoje é o dom do conselho. Ouvir a voz de Deus no caminho. E para começar essa semana, precisamos dessa parte que é importantíssima e o básico do cristão, né? Para você caminhar, para você dar os seus passos
não tem como você dar passos sem ouvir a voz de Deus, sem ter um direcionamento. Eu dou no conselho hoje, vai trabalhar isso. Essa passagem que nós vamos ler aqui hoje vai vir de encontro a essa experiência de ouvir, saber o que fazer, saber como falar e fazer, mas fazer no agir de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos 8, versículo 26 a 31 diz assim: conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, o etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto a dele. Aí, o versículo 32 vai dizendo que vamos continuar um pouquinho. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem. E começou então a Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, sinal de bênção, de graça e de vitória para a sua vida e para a sua família. Meu irmão, a gente está vendo aqui a passagem dos Atos dos Apóstolos, que pega aqui a parte que Filipe lembra até um pouco de Ananias com Paulo. Ananias estava lá e aí chegou o anjo e disse: olha, você vai lá e vai batizar Saulo, que depois vira Paulo. Então, o conselho tem uma questão interessante que a gente vai ver lá em Coríntios, até essa passagem que fala dos dons e tudo mais, mostrando que é o Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e vai dando a direção ao nosso coração para a gente saber fazer três coisas. Uma é saber o que fazer, quando fazer e como agir. Em um momento você vai ver aqui Filipe falando: qual é o salário? Quantas pessoas vão ter lá? Vai dar certo? Não. Ele simplesmente vai. E a gente precisa enxergar que o Espírito Santo que direciona a nossa vida durante o dia a dia. E para ele direcionar, é preciso ter uma intimidade. Esse dom, que a gente vai falando aqui, ele vai agindo de uma forma natural, mas depende de uma vivência. Igual assim, você não vai ensinar uma matemática se você não sabe barra da matemática. Você não vai mexer com a parte elétrica, trocar uma lâmpada. Eu já vi a pessoa trocando a lâmpada. Vou tentar trocar a lâmpada. Você pode trocar a lâmpada, mas ela vai estar enroscada da forma certa. Você pode até mexer numa tomada, mas você vai talvez fazer da forma como um especialista faz. Quando Deus vai falando desse dom do conselho para nós, ele mostra que nós temos a capacidade de permitir que o Espírito Santo haja em nós. Então não é uma ação simplesmente por agir. Filipe tinha um dom ali que ele estava ainda explorando dentro da vida dele, dentro da realidade dele. Não é à toa que ele vai lá converter um homem importante para aquela rainha, que cuidava ali dos tesouros e tudo mais. É um homem que ia se envolver com outras pessoas depois e levar, e depois você vai ver que ele é batizado e tudo mais. Então você vai vendo que o Espírito Santo, ele ajuda a gente a tomar decisões, ele ajuda a gente a não tomar decisões precipitadas,
a evitar confusões, a evitar situações em que nos deixam sem resposta. Às vezes, quando a gente vive numa situação sem resposta, é porque nós não estamos abertos ao Espírito Santo e não estamos cultivando isso dentro de nós. O Catecismo da Igreja vai dizer para nós, e pega até essa base de Isaías aqui que foi colocada, e fala que o cristão ele tem que ser dócil à ação do Espírito Santo, à ação de Deus. Então, quando não estamos dóceis, o nosso pensamento começa a ficar somente mecânico, em vão, o nosso coração vai começando, os pensamentos vão começando a se perder, o coração vai começando a ficar vazio, a se sentir vazio. Isso não vai dando espaço para que o Espírito Santo vá agindo. Aí vai sendo só a nossa humanidade. A nossa consciência, para que ela esteja plena, a nossa vivência, a nossa vida, nosso dia a dia, para ele estar de forma impulsionada ao Espírito Santo, ela precisa estar dentro de uma vivência. Não tem como. Até separei aqui, 1780, Catecismo da Igreja Católica, fala que assim, a consciência moral, diante de uma escolha, pode emitir um juízo reto. Você ter uma coisa reta, saber que essa caneca, você pega ela aqui para poder tomar, você sabe porque já foi feita uma experiência para você chegar e fazer isso aqui. Ok. Então você está tendo um juízo isso aqui. Né? Agora, você fazer algo, será que isso aqui é para ver assim? Será que é assim? Será que é... Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente vai ter que tomar assim. Você tem que partir de um ponto. E o Catecismo fala isso. Aqui, Filipe partiu de um ponto. Ele ouviu o anjo. Entende? Então, o Espírito Santo, você vai ouvir. Você pode não ouvir a voz, mas você vai ouvir durante o seu dia. Você vai ouvir diante de uma situação e não vai te levar para uma situação de dúvida. Se aquilo está te levando para uma situação de dúvida, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar você em uma situação em que você enxergue sinais, em que seja aquela voz. Filipe não ouviu qualquer voz, porque ele poderia falar que eu ouvi uma voz na minha cabeça. E às vezes a nossa cabeça vai ouvindo vozes. E aí entra outro problema. Porque Jesus chega para nós e fala lá em João que deu para nós o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas, o Paráclito. E aí você vai pegando a forma que Filipe é guiado pelo Espírito Santo. Ele ouve, ele se aproxima, ele evangeliza. Então, quando ele chega naquela situação ali, não chega numa situação no vazio. Então, se você chega numa situação da sua vida que vai te levar a um vazio, vai te levar a ter dúvida, vai te levar a ficar confuso, meu irmão, aquilo ali não é de Deus. Deus não vai colocar algo que seja confuso. Pode ser doloroso, uma situação que você vai viver, mas ele vai falar, ó, isso aqui é doloroso. Ele vai te dar sinais que aquilo ali é doloroso. Não adianta você fugir. Aí você fugindo, aí, meu irmão, é você querer brigar com a ação de Deus e vai falar, não, mas... Não, você tem que... Deus vai te mostrar sempre a verdade. Fala, conhecer a verdade vos libertará. E se você pegar os exemplos da Bíblia, José do Egito, como é que ele foi aconselhado? Por sonhos. Ele ouviu a voz de Deus ali. Vai ver José com Maria. O anjo fala com ele no sonho. Você vai ver Salomão. Salomão vai e pede a Deus o que? A sabedoria. E Deus vai dando discernimento para ele. Ele podia pedir, Deus falou, podia dar qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. Aí você vai ver Pedro, que faz o quê? Age com impulsão, corta a orelha do soldado, fala que não vai nunca negar Jesus. Você vê um homem todo impossível. E depois de Pentecostes, um outro homem. Por quê? Porque estava aberto ao Espírito Santo. Então hoje, para você viver essa abertura do Espírito Santo na sua vida, você precisa olhar a sua família, olhar a tua casa, olhar o teu trabalho, olhar os seus projetos e ver se Deus está ali, de fato, te dando respostas, te dando sinais. Filipe estava dentro de uma missão.
Né? Felipe estava dentro de uma missão. E o anjo falou com ele. Você tem a sua missão dentro de casa. Você tem a sua missão dentro do trabalho. Você tem a missão de talvez que você esteja cuidando de uma pessoa que está com uma doença. Você talvez está cuidando do seu filho agora. Ou você, filho, está cuidando da sua mãe agora. Ou você está mudando agora a sua vida profissional. Tudo isso precisa partir de um ponto de partida. Eu sei que é redundante, mas precisa partir do quê? Da sua vida com Deus. Uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida comungando. Deus vai dando para você, não vai dar migalhas. Deus vai dar sinais para você. Assim ele fez com Maria. Maria chegava e conservava, lá em Lucas dizia, Maria ouvia tudo que Deus falava na vida dela e conservava tudo no coração. Será que quando você vai na missa, você está conservando aquilo que o padre falou para você, conservando no coração? Será que quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, ou lendo um versículo bíblico, você está conservando aquilo no seu coração? Porque eu entendo conservar isso, né? Você tem a geladeira em casa. Você quer comer um sorvete depois. Comeu agora, mas quer comer depois. Para você comer ele daquele jeito, daquele estado que estava, né? Durinho ele para você comer, você conserva. Para você viver a mesma experiência daquilo que você... você fez um arroz, você fez o seu feijão, você tem um frango. Você conserva para você poder manter na temperatura, da forma que você gosta de comer. É isso. É manter. Você viver no Espírito é manter as palavras, é manter o sinal. Mas Deus me abandonou, Liz. Você pode estar vivendo no deserto que você tiver, mas Deus vai te dar sinais. Não tenha dúvida disso. Porque o Espírito Santo, se você é batizado, você recebeu o batismo, recebeu o Espírito Santo, tenha certeza. Pode vir situações até assim como Eva. Não, é só uma maçã, não tem problema nenhum não. Come que não vai dar problema nenhum não. A gente vive a nossa vida de sugestões da internet, sugestões das pessoas. Às vezes a gente faz isso na nossa vida. Em vez de você abrir aquilo que Deus está falando para nós, um versículo, como fala aqui, se a gente pegasse esse versículo 26 aqui, falava, levanta-te e vai. Pronto. Levanta-te e vai. Se Deus está falando para você hoje, levanta você da sua casa e vai, levanta e vai, meu irmão. Deus está falando para mim hoje, levanta e vai. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo uma situação de conforto. Eu estou vivendo hoje uma situação, mas eu estou sofrendo. Mas está ali buscando alguma coisa para amaciar esse seu sofrimento. Eu estou com dor, eu estou mal, alguém me feriu, estou frustrado. Você está se apoiando na frustração. Mas eu estou triste aqui, mas Jesus não está comigo. Não, está sim. Abre a Bíblia e lê a Bíblia, meu irmão. Faz o seu momento de oração. Vai então na missa, tá com a mente vazia, tá com tempo? Tem tempo para você? Tem 1 hora aí, tem 30 minutos. Então separa, vai na missa, vai comungar, vai se abastecer para você se conservar daquilo que é sólido, daquilo que vai te levar a se levantar. É isso que Deus está falando para nós hoje. O dom do conselho vai muito além disso, além de simplesmente falar e ouvir, mas é o processo que acontece nesse período. O processo que aconteceu com Felipe de ouvir um anjo, mas Felipe era o escolhido. Não, eu e você somos escolhidos. Agora, cabe a nós queremos viver como escolhidos. Jesus andou com todo mundo. Andou. Agora, na hora de conviver, ele conviveu com alguns. Conviveu com os discípulos. Conviveu com os apóstolos. Mas ele andou com todo mundo. Foi na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos. Foi lá, deu um conselho para ele. Se ele viveu a vida dele, amém. Não viveu, amém. Foi na Galileia. A palavra diz que ele realizou poucos milagres. Por quê? Alguns estavam com aquela versão de Jesus carpinteiro ainda e tudo mais, Jesus de Nazaré, Nazareno, não sei o quê. Mas realizou ali os milagres. Quem estava aberto estava ouvindo. Então, o processo que Deus vai fazendo, o que Ele vai fazendo na sua vida durante você ouvir a voz de Deus, são muitas coisas, são muitos milagres. E você hoje precisa
ter essa maturidade hoje, Deus. Escutar a palavra, buscar a confissão, buscar o silêncio interior. Porque hoje o que o mundo vem colocando para nós é uma agitação. O celular, às vezes, ele não relaxa o nosso coração, ele agita. Ele provoca. E se nosso coração não tiver sólido na palavra, como disse ali o catecismo também, na moral que a igreja hoje coloca, que é o mínimo, que como você tem que viver lá fora, você não vai enxergar a voz de Deus. As pessoas querem enxergar a voz de Deus no mundo. Não vai enxergar. Não vai ouvir. Entenda bem, você é uma pessoa que já tem contato com a palavra. Isso já faz diferença total de você para uma pessoa que não está em Deus. A pessoa que está no mundo, Deus vai colocar de outras formas. Você que ouve a palavra, Deus já vai falar com você de uma forma mais direta. Por isso que hoje Deus está colocando aqui o dom, o conselho. Para você se aproximar dele. O que você está durante a sua vida lendo? O eunuco aqui foi lá adorar, fez uma viagem. Imagina, gente, fez uma viagem aparecida. Fez a viagem na Canção Nova, foi no Frei Gilson, foi no Padre Marcelo, e aí voltou na viagem. Esse eunuco estava voltando na viagem. Ele poderia estar vendo o celularzinho dele, o Androidzinho dele lá, o iPhone dele. Ele poderia estar lendo uma literatura, ele estava lendo a palavra. Então, toda circunstância da sua vida, Deus vai poder agir e realizar um milagre se você, e eu e você, dermos a abertura para isso. Se o seu celular estiver aberto em coisa que não vem de Deus, ele não vai se colocar para você. Mas se você der a oportunidade, você está em casa, está ouvindo um louvor, você está viajando, você está ouvindo uma música, alguém está lendo ali um livro, uma literatura religiosa, alguma coisa sobre cura, sobre o Espírito Santo, sobre o amor, aí você está dando a oportunidade do Espírito Santo agir na sua vida. Então, para o Senhor agora, coloque para Ele as situações que você precisa ser iluminado hoje. Quais as situações que você precisa do Espírito Santo hoje na sua vida? Quais as situações hoje que o orgulho precipitou os seus passos? As decisões sem oração precipitaram as suas decisões no seu trabalho, na sua família. Peça ao Senhor hoje que venha ao teu coração retirar todos esses grilhões. Senhor, retira essas dúvidas. Retira esses obstáculos. Venha com o teu poder hoje, Espírito Santo. Renovar o meu coração. Venha reinflamar o meu coração hoje, Senhor. Venha queimar o meu coração hoje, Senhor. Abrasar o meu coração hoje. Tirar toda a limitação, todo medo, toda insegurança. Todas as palavras que norteiam hoje a minha vida e que não dão frutos, Senhor. Todas as pessoas que eu abro a minha vida e convivo, e coloco, e me entrego, e que não vem, Senhor, fazendo diferença, vem trazendo confusão, vem trazendo derrotas, vem trazendo confusões. Senhor, retira isso hoje do meu coração, Senhor. Aquilo que me impede de viver, aquilo que me impede de caminhar, vem, Espírito Santo, vem queimar no meu coração hoje, porque eu tenho a certeza da libertação. Eu tenho a certeza, Senhor, da vitória hoje, através do Espírito Santo na minha vida, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem queimar em mim, vem queimar. Vem queimar em mim, queimar em mim, abrasa-me. Vem queimar em mim, queimar em mim, abrasa-me. Vem de novo, Espírito Santo, com teu fogo, faz um Pentecoste acontecer na minha vida. Vem queimar em mim, queimar em mim, abrasa-me. Vem
em mim, queimarei em mim, abrasa-me. Repita comigo e diga: obrigado, Espírito Santo, por essa manhã, está trazendo ao meu coração dor no conselho e conservar o meu coração na tua presença, nas tuas palavras, nas tuas promessas. Eu creio que hoje a tua libertação, a tua cura está chegando na minha vida e na vida da minha família. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém. Estivemos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada para você e uma ótima semana na força do Espírito Santo.